A gente sabe que no início dos anos 40 do século XIX, ou seja, em 1841, 1842, Marx publica textos que falam, inclusive, que tratam sobre o direito, né? Ou seja, um assunto indissociável da discussão da política e do Estado. E aí Marx chega à conclusão de que é impossível compreender o Estado e o direito por si mesmos. Era necessário aprofundar e ir até a anatomia da sociedade civil, assim chamada, que estava na economia política. Não para deixar de lado o estudo sobre o Estado ou sobre o direito, pelo contrário. É muito provável, os biógrafos de Marx, que os conhecem mais a sua obra, aceitam essa tese de que é muito provável que, se ele tivesse mais alguns anos de vida, né, ele provavelmente escreveria sobre isso novamente, mas dessa vez é muito mais maduro no seu pensamento, na sua teoria, porque já munido aí de um grande aprofundamento sobre o funcionamento da sociedade capitalista, né? Que a gente sabe, o auge da produção intelectual de Marx está a partir do final dos anos de 1850 até o final da década de 1860, quando ele, inclusive, publica o Capital. Tá? Então, alguns eventos importantes, inclusive, fizeram Marx acrescentar aspectos decisivos à sua reflexão política. Entre esses eventos tem, por exemplo, a derrota da Primavera dos Povos na Europa entre 1851 e 1852, quando Marx, inclusive, publicou, perto aí dessa época, aquele livro, O 18 Brumário, de Luiz Bonaparte. Mais ainda, né, você tem um evento que aconteceu bem depois, em 1871, a Comuna de Paris, que foi derrotada, e sobre o qual Marx também não deixou de refletir, de pensar e publicar, inclusive, a Guerra Civil na França, que já incorpora, sempre tem esse movimento, pessoal, preste atenção nisso, sempre incorpora as novidades que surgem na realidade, os novos acontecimentos que se desenrolam na realidade concreta e que Marx tem a preocupação de incorporar aos seus estudos. Ele não tinha característica de ser nenhum vidente, nenhum especulador, pelo contrário, era um pensador, um teórico muito conectado com a realidade concreta. E por isso ele sempre incorporava suas reflexões sobre os novos acontecimentos aos seus textos, necessariamente. É por isso que não se pode limitar ou reduzir a teoria política marxiana a um ou outro livro. No entanto, como esse é um curso introdutório e a gente precisa fazer necessariamente um corte, eu estou convencido que, diante dessa limitação, da necessidade de fazer uma escolha, de selecionar, o mais correto é selecionar o manifesto do Partido Comunista. Que é no manifesto do Partido Comunista que Marx e Engels apontam já alguns dos elementos mais importantes, centrais, da sua visão sobre o que é o Estado, o que é o poder, e logo, o que é a política, e que vão, inclusive, acompanhar esses pensadores e revolucionários até a morte, certo? Em que pese o fato de que Marx e Engels enriqueceram essa análise, já no Manifesto Comunista a gente encontra aí as principais sementes desses revolucionários sobre o tema da teoria política, do poder, do Estado. Então, sem mais, é nisso que a gente vai entrar. É claro, fazendo muito rapidamente, como a gente fez com outros autores, uma pequena cronologia sumária, tá? Claro, até 1848, que é o tema do que a gente vai dar ênfase, que é a questão do manifesto.
Então, Marx foi um sujeito que nasceu na Renânia, em 1818, e que, em 1835, estava já na Universidade de Bonn, estudando Direito. Aí, depois ele deu continuidade ao curso em Berlim. Não concluiu o curso em Bonn e nem em Berlim. Na verdade, Marx só concluiu seus estudos universitários no início dos anos 40, quando ele dissertou sobre a filosofia de Demócrito e Epicuro, né, a concepção de natureza nesses autores da Grécia Antiga, e, portanto, adquiriu aí o seu título em filosofia, pela Universidade de Jena, na verdade. E em 1842, Marx teve assim o seu primeiro emprego, né, que foi na Gazeta Renana. É importante chamar a atenção para isso, porque Marx, na verdade, tinha as condições para trabalhar como professor universitário. E, evidentemente, ele não conseguiu exercer esse ofício para o qual estava habilitado em função, pura e simples, da perseguição política. Suas ideias, seu confronto com o poder estabelecido, inclusive, né, não só no governo, mas nas próprias universidades, tornou esse espaço impenetrável para Marx, que não teria como ser aceito na condição de professor universitário, dado o seu caráter questionador, né? Nada adaptado, nada conformado às relações dominantes, né? Isso, claro, seria anacrônico comparar com a realidade de hoje, mas a gente pode dizer que ainda existem alguns elementos assim na academia. Mesmo num país aparentemente democrático, e mesmo depois de todas as mudanças que aconteceram, principalmente a política de cotas, etc., a expansão da universidade pública, que aconteceu, mas não foi menor do que a expansão da universidade privada, infelizmente. É tema, inclusive, até que eu vou até adiantar, né? Eu estudei isso no mestrado, e está para sair, eu espero que esse ano ainda, um livro que resulta justamente da minha dissertação sobre esse tema, né? Que é o tema da educação no Brasil a partir da experiência petista no governo e também os antecedentes dessa experiência e justamente a diferença entre a concepção de educação do PT antes e depois de chegar no governo federal, seja na educação superior, seja na educação básica. Mas isso é só uma breve propaganda antecipada já desse livro, quando sair, e eu não vou tomar mais o tempo de vocês com isso, voltando já para o tema do curso. Na verdade, a relação que eu tinha estabelecido era justamente sobre o quanto a universidade, muitas vezes, é um espaço excludente. É isso que eu, enfim, queria dizer. Na época de Marx, mais ainda. Então, ele acabou encontrando como alternativa profissional o ofício de jornalista. Então, Marx, não só em 1842, mas em diversos momentos da sua vida, trabalhou principalmente nesse ofício. Né? Escreveu muito. Além de todos esses livros que são mais conhecidos, Marx tinha uma produção jornalística impressionante. Tá? E essa é mais desconhecida. A gente não tem muitas obras divulgadas sobre isso. Tá? Em 1844, é que Marx efetivamente se torna comunista. Tá? Ou seja, quando ele rompe com a tradição no qual ele começou a pensar a política, que começou como um hegeliano, um jovem hegeliano de esquerda, e a partir da crítica à filosofia de Hegel, inclusive ele tem um texto sobre isso, um dos primeiros livros de Marx, que é sobre a crítica à filosofia do direito de Hegel, é que Marx inicia seu processo de ruptura e se torna um comunista. É legal chamar atenção para isso, porque às vezes as pessoas tendem a olhar, né, e pensar, bom, ele sempre foi comunista. Não, não. É um processo de amadurecimento teórico, intelectual e político. Tá? E nesse processo, inclusive,
um momento decisivo foi 1847, quando Marx entrou para a direção, inclusive, da Liga dos Comunistas. Esse processo de entrada, ele é rico, né? Não vou poder entrar aqui em todos os detalhes, não vai dar tempo, mas só vou destacar uma coisa, que, inclusive, essa liga se chamava Liga dos Justos, né? Uma das condições negociadas para Marx entrar era, inclusive, mudar o nome, né, para a Liga dos Comunistas. Não era só isso, tinha vários aspectos ligados aos próprios posicionamentos desses trabalhadores. No entanto, é importante assinalar que Marx estava ligado ao movimento operário. Ele participava de reuniões com sindicalistas, com operários, fazia trabalho de o que hoje a gente chama de trabalho de formação, né? Marx fazia conferências com operários, né? Engels também tinha uma entrada muito grande nos trabalhadores, nos subúrbios, estava presente nesse dia a dia, tinha uma ligação concreta, próxima com o proletariado. Não era um grupo de pensadores que estava lá no gabinete, né, numa torre de marfim, escrevendo, teorizando sobre os trabalhadores, mas não conheciam eles na prática, não estavam no dia a dia. Não, eles estavam. Isso é importante chamar a atenção. E eu já vou passar a palavra para a Débora, que levantou a mão. Antes, eu vou só chamar a atenção justamente para o fato de que o Manifesto Comunista, publicado em 1848, e, sem dúvida, o texto político mais importante da segunda metade do século XIX e de todo o século XX, ou seja, é um texto que, ao meu ver, teve o mérito, né, teve a capacidade de ser o texto mais importante desde que foi escrito, né, praticamente até o fechamento do século XX, uma notável aí longevidade, mais de 150 anos, influenciando a dinâmica política mundial. Esse livro não foi uma ideia que saiu simplesmente da cabeça de Marx e Engels, que estavam no bar e pensaram, bom, resolvemos agora publicar um livro chamado Manifesto Comunista. Tivemos essa ideia aqui, não tinha nada para fazer. Não, foi uma tarefa. Pouca gente sabe isso, mas o Manifesto Comunista foi uma tarefa que foi aprovada no Congresso da Liga dos Comunistas. Inclusive, Marx não cumpriu o prazo. Tem alguém até comentando, eu não sei qual é o nome, não apareceu para mim. Alguém até comentou que eles não cumpriram o prazo, né? A Fabiana até está complementando, eles deram uma atrasada. Sim, eles atrasaram, não cumpriram o prazo estabelecido no Congresso, e eles receberam uma carta da direção da Liga dos Comunistas dizendo que eles sofreriam sérias consequências se eles não entregarem logo, né, a porra do manifesto dentro do prazo que foi estabelecido. Os trabalhadores estavam precisando daquilo para fazer a luta concreta, para avançar na luta. O Rodrigo está até colocando ali. Marx foi centralizado, tomou uns porros e cumpriu. Você tem uma semana para mandar, o cara mandou, né? Então, é interessante, né, ver como é que não é uma formulação desligada, né, do movimento dos trabalhadores. Pelo contrário, foi escrito como uma tarefa da Liga dos Comunistas. Não foi nem Marx e Engels que tiveram essa ideia, né, isolada da realidade, da cabeça, que de fato era genial deles, mas que não foi dentro de uma bolha na qual foi concebido. Tá? Deixa eu passar aqui para a Débora, que levantou a mão. Pode falar, querida. Caio, é o seguinte, eu fiquei meio em dúvida aqui sobre essa questão de ele se tornou comunista em 44 e ele lançou o Manifesto Comunista em 48. Como é que é isso? Eu sei da questão da Liga dos Justos, da transformação em Liga Comunista, mas como é que eles se consideravam comunistas se ainda não havia nenhum manifesto que seria a base do comunismo? Boa questão. Foi um processo lento, né? O movimento comunista não surgiu do dia para a noite, né? E nem surgiu apenas
com o Manifesto Comunista. Pelo contrário, o Manifesto Comunista foi, vamos dizer assim, né, o ápice desse processo de formação, quando o movimento comunista já estava presente na realidade, na luta dos trabalhadores em diversos países. Agora, o processo pelo qual Marx se torna comunista, evidentemente que, em que pese todo o seu vínculo com o movimento operário, esse não foi o caminho, né, efetivamente trilhado por Marx até o comunismo. Zé Paulo, que eu citei no início aqui, depois do intervalo, ele fala que tem 3 caminhos, né, para você se tornar comunista. Tem o cérebro, ou seja, representando o estudo, né, a parte intelectual, o estômago, ou seja, quem passou necessidade, quem passou fome, e o coração. Quer dizer, uma pessoa, muitas vezes, que tem um sentimento de solidariedade, de caridade, muitas vezes a pessoa que é cristã e acaba colocando isso no plano político e tal, pode trilhar o caminho do comunismo. No caso de Marx, evidentemente que foi o caminho intelectual, né? E ele se torna comunista quando ele rompe com a perspectiva pura e simples dos hegelianos de esquerda, cujo horizonte político estava limitado à democracia liberal. Essa que é a questão, né? Para a realidade de Marx, que é uma realidade, né, de ausência de revolução burguesa naquele período, ele estava lidando com o Império, né, na Prússia, e naquele momento defender a democracia liberal era avançado para o contexto que ele vivia. No entanto, Marx passa a fazer um movimento intelectual, inclusive não é à toa que nessa época que ele vai para os manuscritos econômicos filosóficos, no qual ele começa a relacionar a ideia de emancipação política, né, como um elemento que ainda está aquém da própria emancipação humana, e começa a fazer as primeiras relações entre a necessidade dos trabalhadores encararem a luta de classe com uma perspectiva revolucionária e abolirem o fundamento da desigualdade social, que é a exploração do trabalho. Então, os primeiros elementos, os primeiros passos, não sei, Débora, se respondeu a tua dúvida, mas, para resumir muito e dar sequência, seriam basicamente esses, tá? E aí, entrando, como eu disse, nos aspectos centrais, só do Manifesto Comunista, hein? Não vai dar para falar de toda a obra de Marx. Para isso, teria um outro caminho, que eu, inclusive, já aproveito aqui para recomendar. Quem ainda não leu O Estado e a Revolução de Lenin, ali você tem um apanhado bem completo do que foi toda a teoria, né, os principais aspectos, pelo menos, da teoria de Marx e Engels sobre o Estado e a política. Tá? Aí fica aí mais uma sugestão, muitos já devem ter lido, inclusive. Tá? A Elaine está comentando que a gente poderia fazer um curso sobre Marx e Engels. Boa ideia, a gente pode ver isso no futuro. Ela disse que se inscreve, eu te agradeço muito. E eu aproveito até para divulgar 2 cursos que vão acontecer, que tem a ver com esse curso que a gente está fazendo aqui. Os 2 são do meu camarada Jones Manuel, mas um é pelo Classe Esquerda, que é um curso de introdução ao pensamento de Marx e Engels. Repetindo, curso do Jones Manuel, pela plataforma Classe Esquerda, sobre o pensamento de Marx e Engels. Só que já está aberto também as inscrições para o curso também do Jones Manuel sobre teoria política. Ele vai falar um curso chamado De Maquiavel a Lenin. Teoria política, né, poder, Estado, eu não me lembro exatamente o nome. E esse vai ser pela Fundação de Narco Reis. O curso Marx e Engels vai ser pela Classe Esquerda, e o curso de Maquiavel a Lenin vai ser pela Fundação de Narco Reis.
fica a dica aí para vocês acessarem esses sites que eu estou citando aqui, eu recomendo, tá? Se vocês gostaram, se vocês estão gostando desse curso, que já está acabando, se vocês gostaram, eu recomendo, e se essa sugestão tiver alguma importância, eu faço essa sugestão aqui para vocês, tá? Para quem puder, evidentemente, quem não puder também, a gente vai divulgar em breve aí um processo de bolsas, né? A gente sabe que é complicado, muitas vezes pagar os cursos, a gente vai ter também a política de bolsa, vai divulgar em breve, tá? Mas voltando aqui ao manifesto, a primeira ideia, uma das mais importantes, umas ideias fundantes do manifesto é a ideia da luta de classes. A luta de classes enquanto chave da compreensão da história. O manifesto começa falando, inclusive, que a história das sociedades, até então existentes, era a história da luta de classes. E essas classes tenderiam, nesse confronto, a produzir dois possíveis desfechos. Um era a revolução, a vitória de uma dessas classes. A outra é a destruição de ambas. Então, para quem imagina que Marx tinha uma visão mais ou menos de uma evolução inevitável, né, da história rumo ao socialismo, você vê que não é bem assim. O socialismo é a melhor das hipóteses. Mas tem também a hipótese do caos, da barbárie, da destruição das duas classes em luta, né? E muitas vezes a gente vive numa crise, numa conjuntura tão grave que dá a impressão de que está caminhando para essa hipótese, né? É à toa que Rosa Luxemburgo se tornou conhecida, entre outras frases da Rosa, a ideia do socialismo ou barbárie, né? Então, isso estava lá no início já do manifesto onde o Marx também discute que a burguesia... Atenção, pessoal, lembre, estou destacando os aspectos do manifesto que são mais voltados para o tema da teoria política. Então, lá ele fala que a burguesia, desde o estabelecimento da grande indústria e do mercado mundial, finalmente se apoderou da soberania política exclusiva no Estado representativo ou moderno. E aí aquela famosa frase, que para muitos está superada. Não é o meu caso, tá? Eu não acho que está superada. Vou dizer, o governo moderno nada mais é do que um comitê que administra os negócios comuns de toda a burguesia, né? Mas Marx, será que não tem como você disputar por dentro o Estado e ele, né, ser voltado para o interesse dos trabalhadores? Aí Marx vai dizer para você, o governo moderno nada mais é que um comitê que administra os negócios comuns de toda a classe burguesa. Sim, mas é mais complexo, né? Com a urbanização, com o século XXI, isso se torna mais complexo. Sim, se torna, não estamos negando isso, se torna mais complexo, é evidente, né? Com várias mediações. Mas, em última análise, a frase continua correta, como determinação, tá certo? Como fundamento do Estado. Lógico que é nesse momento que a gente deve ressaltar para vocês o seguinte: sem Marx é impossível compreender a sociedade que a gente vive e, lógico, também é impossível pensar em como transformá-la. Só com Marx também não é suficiente. Entende? Esse é um dos elementos em que essa frase se aplica perfeitamente. Quer dizer, só isso é suficiente para entender o Estado? Não é suficiente. Mas sem isso também você não entende. Tudo bem? É fundamental também destacar a capacidade de Marx prever, já em 1848, não só o que depois ficou conhecido como o processo de globalização, né, que na verdade é a forma mais atual do imperialismo. Em 1848, Marx já destacava como a burguesia passou a se expandir para todos os continentes através do colonialismo, através da formação do mercado mundial, e junto com isso
você tem o crescimento da indústria moderna e, ao mesmo tempo, a consolidação da burguesia enquanto classe dominante, enquanto classe que efetivamente exerce o poder e que molda o Estado à sua imagem e semelhança. Tudo bem? Também está relacionado a esse processo. A subsunção do trabalho, quer dizer, numa frase, aquilo que no passado foram instrumentos de trabalho, ferramentas que estavam a serviço do trabalhador, no capitalismo se inverte. É o trabalhador que vira uma ferramenta da produção. Não é a máquina que serve para auxiliar o processo produtivo com o protagonismo do trabalhador. É o contrário, o protagonismo é da própria máquina, do próprio meio de produção. O trabalhador é uma peça que se encaixa ali. Veja, não existia Fordismo ainda, e essa frase de Marx já estava colocada. Essa capacidade de antecipar fenômenos e tendências não deixa de ser espantosa, né? Através do que é uma visão, né, de uma teoria social, de uma ciência que é muito bem fundamentada, né, no materialismo histórico dialético. Veja, ainda no processo aqui de destacar os elementos mais diretamente políticos do manifesto, muito embora para Marx seja impossível compreender a política separada da economia política, Marx e Engels destacam a necessidade da burguesia manipular o proletariado. Sim, uma classe que é minoria na sociedade, uma classe que é minoria na população. Ela precisa manipular as demais classes e fazê-las de massa de manobra para seus interesses, muitas vezes, né, comprando suas lutas em seu nome. Vejam, mais um elemento que continua atual do manifesto. Ou será que acabou essa tendência da burguesia manipular e utilizar os trabalhadores para cumprir suas tarefas e muitas vezes para empunhar suas bandeiras, né? Eu não consigo deixar de pensar em aspectos da atualidade, de notícias que estão aí essa semana, né, para ver, infelizmente, como o Marx continua atual, como o manifesto continua atual. Não em tudo, tá? Veja bem, a ortodoxia no marxismo é no método, tá? Como diria Lukács. Mas nos elementos principais, o manifesto continua atual. Alguém colocou ali no comentário, e eu concordo, por exemplo, os trabalhadores fazendo manifestação contra o lockdown. Veja, a quem interessa, né? A quem interessa o fim do lockdown? Que classe tem essa proposta? E muitas vezes quem vai para a rua defender junto com essa classe, ou até mesmo no lugar dessa classe. Enfim, é um exemplo. E alguns exemplos também da representação política, né? A gente que acompanha um pouco o noticiário, vê aí ex-presidentes que são de esquerda, mas estão defendendo que a Caixa Econômica seja parcialmente privatizada, se transformando em economia mista, que estão concordando com a privatização da Eletrobras, apesar de todo o caos que teve, né, no apagão na região norte, justamente em função dos péssimos serviços prestados pelas empresas privadas, né? E aí não existe uma postura firme de se contrapor à privatização da Eletrobras, ou então de deputados federais que estão defendendo, deputados federais de esquerda, e que fazem parte, supostamente, de grupos socialistas, que estão articulando aí para ano que vem candidatura a governador com Rodrigo Maia e Eduardo Paes. Difícil, né? Difícil. Bom, de todo modo, Marx se identifica, apesar dessas contradições, Marx e Engels identificam na evolução, no funcionamento do capitalismo, também as contradições que poderão apontar para o seu fim, né? Como o próprio manifesto diz em outro momento, né, o capitalismo produz os seus coveiros, né, e produz as condições para que esses coveiros tomem consciência da sua tarefa. Em cada greve, em cada
cada manifestação pontual dos trabalhadores, está presente a possibilidade tanto de avançar no processo de consciência, quanto de avançar no processo de organização dos trabalhadores. Tudo bem? O manifesto também tem um outro elemento que eu vou destacar aqui, que é uma análise, ainda que breve, mas precisa, nem por isso deixa de ser precisa, sobre o provável papel político das camadas médias da sociedade, por um lado, e do lumpenproletariado do outro. Tá? No caso, Marx identifica nas camadas médias uma tendência conservadora e até mesmo reacionária, muito embora elas possam ser ganhas, em alguma medida, também para o projeto comunista e proletário, desde que passem a pensar mais no futuro do que no presente. Né? Em linhas gerais, é basicamente isso. E aqui uma expressão polêmica, né? Mas que a gente precisa ser fiel ao texto, que é sobre o lumpenproletariado. O lumpenproletariado, se a gente fosse traduzir diretamente do alemão, como é a origem da palavra, né? Lumpen, na verdade, significa farrapos. Então, essa expressão ganhou, pelo menos traduzida, né? Não sei para o contexto da época, para a realidade alemã da época, mas pelo menos traduzida, ela ganhou um aspecto um tanto quanto preconceituoso, né? No proletariado em farrapos e tal. Eu preferiria utilizar outros termos, subproletariado, por exemplo. Né? Ou seja, são setores tão precarizados, também é um termo utilizado atualmente, né? Precariado, etc., que sequer conseguem ser explorados diretamente pelo capital. Então, dificuldade de emprego, né? Setores aí que não têm trabalho fixo, né? Vamos dizer assim, de forma mais geral, e que, por sua condição tão precária, tendem a ser vulneráveis à cooptação, ao suborno de projetos conservadores. Precisam, pela questão da sobrevivência, muitas vezes, está no texto, por isso que eu falo da necessidade de ser fiel ao texto, precisam muitas vezes aceitar se vender em função da sobrevivência imediata, se vender politicamente, vamos dizer assim. Né? No entanto, um outro aspecto que vale a pena chamar a atenção é o quanto que o pensamento de Marx, apesar de ser coerente ao longo de toda a sua vida, tá? Ele não, nem por isso ele deixa de mudar, de evoluir. E eu estou muito convencido, não sou o único, é claro, né? Várias pesquisas já apontaram para isso, que o Marx mais maduro, o Marx mais no final da vida, era muito menos eurocêntrico do que o Marx jovem. Né? Então, é claro que o essencial da teoria de Marx e Engels, de fato, é uma teoria que representa e expressa o interesse mundial dos trabalhadores, né? na sua expressão mais avançada, inclusive. Né? No entanto, como um homem à frente de seu tempo em muitos aspectos, Marx e Engels também eram, não podiam deixar de ser, homens do seu tempo em outros aspectos, principalmente no início, né, da produção intelectual, que tinha ali ainda alguns elementos eurocêntricos que, ao meu ver, foram sendo superados, que Marx foi superando e Engels também ao longo da sua vida. Né? Então, é claro que, por exemplo, nós que vivemos num país dependente, do chamado, antigamente chamado terceiro mundo, né? Devemos ter um olhar específico, ao meu ver, sobre essa categoria, né? Que muitas vezes, que no caso do Brasil, por exemplo, em vez de ser exceção, é regra. Você tem mais gente hoje no trabalho informal do que no mercado formal. Então, isso é um desafio, para ser pensado, mostrando que a teoria marxiana é muito mais um método, uma ferramenta de reflexão, de pesquisa, de ação, do que uma receita pronta e que deve ser
aplicada em qualquer momento, em qualquer país, da mesma forma como era no século XIX. Tá? Então, está aí um exemplo, aí, uma divagação rápida sobre isso. Outro aspecto importante, esse também polêmico, tá? Muitas vezes, às vezes, uma coisa que está muito clara para mim e para outras pessoas no texto, né, vão ser objeto de intensas polêmicas, porque tem consequências políticas. Né? Eu me refiro aí ao papel da questão nacional no pensamento de Marx. Então, no manifesto, em mais de uma passagem, Marx e Engels afirmam, ao mesmo tempo, que os trabalhadores não têm pátria, né? Fecham o documento conclamando a união dos proletários de todos os países, mas não deixam de reconhecer que, ao mesmo tempo, embora não seja na essência, na sua forma, a luta dos trabalhadores é uma luta nacional. E que, ao mesmo tempo, é o papel do proletariado em cada país, primeiramente, resolver os conflitos com a burguesia, né, da sua nacionalidade, tomar o poder no seu país, em primeiro lugar. Né? Então, isso aí também é um elemento polêmico até hoje. Né? Inclusive, grande parte dessa polêmica se dá no balanço da experiência soviética, né? Que é o socialismo num só país ou a Revolução Mundial. Para mim, é um falso debate quando tirado do contexto, né? da realidade da época. Mas, só para fazer aí a relação. É claro que a gente não vai ter tempo de aprofundar aqui no curso, que já está acabando. Né? Agora, outros aspectos essenciais do manifesto ainda estão por serem anunciados agora, que primeiro o reconhecimento de que essa luta de classes, ela se expressa de maneiras diferentes, de acordo com a conjuntura. Em alguns momentos ela é uma guerra civil oculta, em outros momentos ela pode vir à superfície numa forma de uma guerra civil aberta. Tá? Ela nunca deixa de acontecer, em que pese a necessidade dela, em que pese o fato dela mudar de forma. Né? Isso é coerente com a teoria econômica de Marx. Interessante. Né? Se a gente for pegar, por exemplo, a questão do valor, né? O valor muda de forma. O valor pode estar na forma de meio de produção, o valor pode aparecer na forma de dinheiro, de moeda, né? E ele pode aparecer na forma de mercadoria, e, no entanto, ele não deixa de ser o valor, tá certo? O mesmo raciocínio você pode aplicar à luta de classes, que ocorre de diferentes formas, muda de formas, mas ocorre de forma permanente. Processo social. Débora, você levantou a mão? Alô, Débora? Levantou a mão? Microfone. Se levantei foi sem querer, desculpa. Tudo bem, tudo bem. Então, continuando. E aí, um dos aspectos mais essenciais do Manifesto Comunista, né, que é a defesa da abolição da propriedade privada. Inclusive, é um aspecto que está na essência, né, do documento, e, inclusive, é apresentado com um exercício de argumentação admirável, quando, por exemplo, Marx e Engels dizem, olha, as pessoas ficam horrorizadas porque nós defendemos o fim da propriedade privada, quando, na verdade, ela já foi abolida para 9/10 da população. Nós não estamos defendendo que as pessoas deixem de se apropriar do produto social do trabalho. Ao contrário, nós queremos que as pessoas tenham o direito de se apropriar do produto social do trabalho, o que não é possível hoje, uma vez que estes, que são a minoria, a burguesia, se apropriando exclusivamente, né, de forma privada,
do produto social do trabalho, da riqueza socialmente produzida, utiliza essa mesma riqueza como elemento de privilégio que os permite explorar o restante da população despossuída, né? Que não tem meios de produção e que só pode sobreviver da venda da própria força de trabalho. Tá certo? Dando sequência, o manifesto também toca por alto, rapidamente, na questão ideológica, né? Já antecipando aí a ideia de que as ideias dominantes de uma época são sempre as ideias da classe dominante. Então, existe uma relação muito forte entre teoria e prática, ideias e ação concreta em Marx e Engels. Isso, de certa forma, é uma resposta àqueles que imaginam a possibilidade de mudar o mundo, de mudar a realidade somente pelas ideias. Não. As ideias dominantes são, em cada época, são as ideias da classe dominante. Para mudar isso, só conectando essa luta de ideias com uma luta pela transformação real da sociedade, a partir, inclusive, da perspectiva da tomada do poder. Né? Tomada do poder, que, aliás, deve ser usada pelos trabalhadores para arrancar, pouco a pouco, todo o capital, a burguesia, e fazer avançar ao máximo a massa das forças produtivas na sociedade. Impressionante como que, por exemplo, aqueles que defendem que há socialismo na China, por exemplo, vão recorrer a esse argumento do manifesto. Olha, o que se faz, o que o Partido Comunista Chinês faz é utilizar a supremacia política no Estado para ir arrancando pouco a pouco o capital da burguesia, a burguesia que não está só na China, está no mundo todo, né? E fazer aumentar a massa das forças produtivas. Né? Outros vão dizer que não. Se você tem a propriedade privada como fundamento da economia chinesa, a sociedade de mercado, então a China é um país capitalista, né? Ou é um capitalismo de Estado, ou é um socialismo de mercado, né? Uma boa discussão para outro momento. Né? De qualquer forma, o mais interessante é que nenhum dos lados vai poder ignorar o seguinte, que para Marx e Engels não existe uma lente única e eterna de como observar esses fatos e de como aplicar as ideias e as práticas comunistas no tempo e no espaço. Porque o próprio texto, inclusive, ressalta que essas medidas revolucionárias, elas vão mudar de acordo com a época e elas vão mudar de acordo com o contexto de cada país. Então, nem Marx e nem Engels eram marxistas ortodoxos nesse sentido, tá certo? E aí, para concluir, a gente não poderia deixar de falar, né, antes de encerrar o curso, no que é o conceito de poder. No que é o conceito de poder e de política para Marx e Engels, que, para nossa sorte, estava lá bem claro no manifesto, para quem quiser ler, tá de bem fácil compreensão. Entre aspas, eu só copiei essa parte, que é: o poder político é o poder organizado de uma classe para oprimir a outra classe. Tudo bem? Então, é uma compreensão muito direta e objetiva do que é o poder político, né? E do que é, portanto, a política, que é o exercício desse poder, que é a disputa, a luta por esse poder. Tá certo? Engraçado que muitos comunistas esqueceram, e aí quando você está perdido, já dizia um formador que eu tive, né, o Escape, que quando você está perdido, nunca é demais voltar ao manifesto. Eu acho que ele tem razão, inclusive nessa parte, que vai fechando já o texto e que os autores escrevem. Né? Numa palavra, em toda parte onde tem comunista, né, eles estão apoiando o movimento revolucionário
contra a ordem social e política existente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os comunistas também devem fazer alianças, que os comunistas muitas vezes são obrigados pela realidade a defender táticas heterodoxas, né? Desde que seja para avançar no movimento real dos trabalhadores, esse é o critério último, né? Isso chama atenção no manifesto porque no próprio caso alemão, né, que é a nacionalidade dos autores, os trabalhadores não estavam em condições já de tomar o poder e de levar adiante um programa socialista, porque ainda tinha uma revolução burguesa a ser feita, ainda tinha elementos feudais a serem superados, e que essa era a perspectiva revolucionária contra a ordem social e política existente naquela ocasião, e que os comunistas ainda assim deveriam participar, é claro, sem deixar de apresentar suas próprias propostas, seus próprios princípios, inclusive a questão da própria necessidade de abolir a propriedade privada. E essa frase, né, que fecha o manifesto é muito conhecida e também muito atual. Proletários de todos os países univos. Isso dá pano para manga, daria aí um outro curso sobre o que é a luta de classes hoje, sobre a atualidade do próprio socialismo, as diferenças e as especificidades do capitalismo em cada parte do mundo, que não é igual na Europa Ocidental, e aqui na América Latina, por exemplo, tampouco na Ásia, mas isso são debates aí para um outro momento, que eu espero ter a oportunidade de reencontrar vocês, né? Assim como também espero ter a oportunidade de reencontrar, felizmente, muitos aqui que eu conheço da luta, né? Da militância, da organização popular, que deve andar de mãos dadas aí com a formação política, com a teoria, afinal de contas, é para isso que a gente faz formação. Essa é a concepção, né, que a gente tem de formação. Não é só para ficar mais erudito, não é só para enriquecer o nosso acervo pessoal de conhecimentos, mas é também para poder aprimorar a nossa prática política, né, para poder aprimorar nossas análises, acertar na análise e acertar na prática, como queria Lenin.